Autoridades ucranianas ordenam a expulsão de monges do principal mosteiro em Kiev por alegadas ligações com a Igreja Ortodoxa Russa. Escalada nas tensões entre os Estados Unidos e a Rússia, que trocam acusações sobre queda de drone norte-americano depois de encontro com caças russos. Comissária da Defesa do Parlamento Alemão critica a falta de investimento no exército, apesar de compromissos assumidos depois da invasão russa da Ucrânia. Reforma do mercado de energia na União Europeia propõe vários tipos de contratos para proteger os consumidores. O principal mosteiro ortodoxo da Ucrânia, Peschersk Lavra, em Kiev, está no centro de novas tensões no contexto da invasão russa da Ucrânia. As autoridades ucranianas ordenaram a expulsão dos monges da Igreja Ortodoxa Ucraniana, que até recentemente estavam sob a jurisdição do Patriarcado de Moscovo. Os responsáveis do mosteiro afirmam ter-se distanciado da Igreja Ortodoxa Russa depois do líder, o Patriarca Kirill, ter apoiado a invasão russa da Ucrânia. Столетиями относимся, не где-то как-то, мы столетиями относимся к церкви, которая имеет своим началом вот патриарха, и по этой причине делать из нас каких-то там, я не знаю, иноагентов, или я даже не знаю, как они там формулируют, кто мы для них, врагов делать. Это, конечно, не так, это неправда. Это наш народ, это наша земля, e это наша лавра, которая наша. Os monges afirmam não ter intenção de mover-se, mas jornalistas no local dizem ter visto vários veículos a sair do mosteiro. A Ucrânia estabeleceu recentemente a sua própria Igreja Ortodoxa, que não é reconhecida pelo Patriarcado de Moscovo. No Vaticano, o Papa Francisco apelou ao respeito pelos lugares de culto de todas as confissões na Ucrânia. Washington e Moscovo continuam a trocar acusações acerca da queda de um drone MQ-9 Reaper norte-americano no Mar Negro. Os Estados Unidos insistem que 2 caças russos provocaram a queda do aparelho não tripulado depois de o terem sobrevoado várias vezes. What we saw again were fighter aircraft dumping fuel in front of this UAV and then getting so close to the aircraft that it actually damaged the propeller on the MQ-9. Because of the damage, we were in a position to have to essentially crash it into the Black Sea. Washington descreve ato perigoso e irresponsável por parte dos russos, enquanto Moscovo fala numa provocação e diz que foi uma manobra precipitada do drone que provocou a sua queda. This drone can carry 1,700 kilos of explosives. This drone can carry a few bombs. You see that what will be reaction of United States if you see such Russian drone very close, for example, to San Francisco or New York? What will be reaction of United States? For me it's clear. É a primeira vez desde o início da invasão russa da Ucrânia que um país da NATO, que apoia Kiev, reconhece a perda de um aparelho em operações na região e, a confirmar-se uma queda provocada, será o primeiro incidente deste tipo entre aeronaves dos Estados Unidos e da Rússia desde a Guerra Fria. Falta de tudo ao exército alemão, apesar do compromisso assumido pelo chanceler Olaf Scholz de um investimento maciço depois da invasão russa da Ucrânia. Esta é, pelo menos, a análise feita por Eva Olg, comissária da defesa do Bundestag, o Parlamento alemão. Ich beginne mal mit dem Thema Material und fasse das in den Satz zusammen: Die Bundeswehr hat von allem zu wenig und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger. Das betrifft die Ausbildung, das betrifft die Übungen und das betrifft auch die Ausstattung im Einsatz. Ogel afirma que ainda não foi gasto nem um único euro dos 100 mil milhões aprovados pelo Parlamento. Scholz foi aplaudido no ano passado quando anunciou uma nova política que incluía um compromisso com o objetivo da NATO de aplicar 2% do PIB na defesa. A comissária também pôs em causa o objetivo de recrutar 203 mil soldados até 2031.
As críticas de Ogle juntam-se às de legisladores e oficiais que têm pedido um financiamento mais rápido para o exército. Mas apesar da falta de investimento interno, a Alemanha tem enviado bastante assistência militar para a Ucrânia no último ano, comprometendo-se nomeadamente com o fornecimento de tanques Leopard 2 modernos. A grande reforma estrutural do mercado de eletricidade da União Europeia terá de esperar. Por agora, o Executivo Comunitário propõe a revisão de algumas regras para reduzir a volatilidade dos preços. A proteção dos consumidores, individuais ou empresariais, é a prioridade, disse a Comissária Europeia para a Energia na apresentação do pacote terça-feira em Estrasburgo, durante a sessão plenária do Parlamento Europeu. Consumers should also have a right to opt for less risky options. That means fixed price contracts. And this is the part of the proposal. On top of that, we will argue that consumers should have a right for several contracts so that they can, for example, cover their consumption with fixed price, but charge their electric vehicle at these hours when prices are low, based on flexible contract. A ideia é também eliminar gradualmente a utilização de gás na produção de eletricidade. Uma das apostas é triplicar a utilização de energias renováveis até ao final desta década. Mas a Comissão Europeia ignorou os apelos de alguns Estados-membros, tais como França e Espanha, para que seja dissociado o preço do gás do preço da eletricidade, que subiu a pique devido à guerra na Ucrânia. É preciso ir mais longe, disse um eurodeputado espanhol à Euronews. Creo que podemos ser más ambiciosos, mejorarla, trabajando conjuntamente y hacer unas propuestas que vayan en la dirección correcta a la hora de dar una señal muy importante, y es que las renovables deben ser las que acaben marcando el precio en el futuro a la Unión Europea, el precio de la electricidad, pero además que esas renovables reciban una remuneración suficiente que las haga rentables y que permita seguir invirtiendo en ellas. A reforma é apresentada como essencial também para acelerar o Pacto Ecológico Europeu, que aposta em energia mais limpa. A energia nuclear, que antes da guerra estava a ser eliminada gradualmente, é vista como essencial por vários Estados-membros para fazer face a esse esforço e para baixar os preços da eletricidade. Além do contributo do Parlamento Europeu, é esperado um debate aceso entre os Estados-membros para aprovar o texto até ao final deste ano ou princípio de 2024. O aumento das taxas de juros, juntamente com más decisões da administração, estiveram na base do colapso do Silicon Valley Bank. Mas os analistas dizem que não há risco sério de contágio na Europa, já que a maioria dos bancos lucra com taxas de juros mais altas. The recent developments, which led to higher interest rates in both Europe and the US, are overall positive actually for the banks, for the whole system. But there might be pockets of vulnerability in case they weren't properly managed, like it was the case for SVB. So we had to check in any, on an individual basis if, some banks may be more fragile than others, but we have to say as a system, solvency and liquidity metrics are still pretty good. O colapso do SVB pode dissuadir a Fed e o BCE de fazerem novos aumentos agressivos nas taxas de juros, mas continuarão a subir até que haja uma queda significativa da inflação. Apesar do impacto que isso terá, por exemplo, nas famílias cada vez mais endividadas e nas empresas com mais dificuldades para se financiarem. Ένας κεντρικός τραπεζίτης, το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι η ανεργία και ο πληθωρισμός. Όταν βλέπει ότι ο πληθωρισμός είναι πάρα πολύ ψηλός, πρέπει να κάνει ενέργειες για να μειώσει τον πληθωρισμό. Φανταστείτε έναν άρρωστο λοιπόν, ο οποίος πεθαίνει, άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή αυτό για το οποίο πεθαίνει. Βέβαια, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσουμε πρόβλημα στο σηκώτη του, ας πούμε, ή πρόβλημα σε κάποιο άλλο όργανο. Depois das fortes perdas dos mercados a nível global, na segunda-feira, as bolsas europeias fecharam a subir esta terça-feira, aliviadas pela queda da inflação nos Estados Unidos e pelo afastamento do risco de contágio no setor bancário.
A Meta, a casa-mãe das redes sociais Facebook e Instagram, vai despedir 10 mil trabalhadores, anunciou o CEO Mark Zuckerberg numa carta enviada aos funcionários. O fundador e diretor-geral da Meta informou também que pretende extinguir os 5 mil postos de trabalho que estavam atualmente por preencher na empresa. Estes anúncios acontecem 4 meses depois de um outro na mesma linha, em que revelava o despedimento de 11 mil trabalhadores. Ao todo, o Zuckerberg prevê reduzir a força de trabalho efetiva na Meta em quase 25% para cortar nas despesas fixas e compensar a quebra que tem vindo a sofrer nas receitas. O meu olho rebentou. É o título chocante de um relatório publicado esta terça-feira pela Amnistia Internacional, denunciando o uso abusivo e cada vez mais generalizado de armas de choque, tais como projéteis de impacto cinético, principalmente balas de borracha e de plástico, pelas forças policiais em todo o mundo. A ONG, juntamente com 30 outras organizações, apela a um tratado internacional contra o comércio daquilo a que chama instrumentos de tortura. São urgentes controlos jurídicos vinculativos no fabrico e comércio de armas menos letais, como projéteis de impacto cinético, e diretrizes eficazes sobre o uso da força para combater um ciclo crescente de abusos. O relatório é o resultado de 5 anos de investigação em mais de 30 países. Revela que milhares de manifestantes e transeuntes foram mutilados e dezenas mortos como resultado da utilização frequentemente indiscriminada e desproporcionada destas armas de policiamento. Em França, por exemplo, o relatório cita cerca de 2.500 manifestantes feridos no auge dos protestos dos coletes amarelos entre novembro de 2018 e maio de 2019.